programa Conexões Imobiliárias desta semana é especial. A gente faz um balanço da 6ª edição do Saber Imobiliário. Esse evento que já faz parte da agenda do corretor de imóveis. Este ano reuniu 8.000 pessoas de forma online. Reuniu corretores de imóveis de todo o país que aprenderam muito mais sobre vendas, comunicação e performance. Então não sai daí que o programa já começou. Saber Imobiliário. Quem nos acompanha mais uma vez, A publicação de cada um dos conselhos regionais de corretores de imóveis, sem cujo trabalho nós não teríamos nenhuma condição de realizar com tanto sucesso as edições do Saber Imobiliário. O Saber Imobiliário acontece ao vivo para todo o país e quem abre as portas aqui para receber os palestrantes, quem está gravando, quem está nos bastidores, é o presidente do CRES Paraná, Luiz Celso Castegnaro. Que sucesso esse evento! Já faz parte da agenda do corretor de imóveis, né, presidente? Com certeza, é uma honra muito grande, né, termos aqui corretores de todo o país. Hoje vão estar online e esse evento realmente ele agrega muito na nossa profissão e para o CRES Paraná é uma honra poder estar abrigando esse evento. Esse evento ele tem origens de outro evento que também a gente produziu aqui no Paraná. Então nós conhecemos bem e a nossa equipe é uma equipe maravilhosa e Sebrae, toda essa logística aqui do Paraná para o Brasil inteiro e para o mundo também, que nós temos pessoas, corretores de outros países que também nos assistem. A gente não consegue fazer nada sozinho, não é verdade? Esse Saber Imobiliário, o evento que está na 6ª edição, nasceu com o apoio do Sebrae, na verdade, com a junção dessas duas entidades, Sistema Cofesse Cresce e Sebrae. Ao meu lado o diretor José Gava. Parabéns por essa parceria que já rende tantos frutos para o corretor de imóveis, diretor, porque muitas vezes é difícil compreender qual a relação entre a categoria dos corretores de imóveis e o Sebrae. E esse evento ele veio justamente para fazer com que todo mundo entenda. Então, a relação ela é fácil, pelo seguinte, os corretores de imóveis gostam de realizar o sonho das pessoas. Geralmente é o sonho da casa própria, né? Então, e o Sebrae realiza também o sonho dos empreendedores, das pessoas que querem abrir o seu próprio negócio. E na verdade, essa parceria ela se dá por conta da capacitação. O Sebrae procura entregar capacitação, conhecimento para que os empreendedores se desenvolvam. E a gente pode dizer que cada corretor de imóvel, ele é um potencial empresário, a partir do momento que ele monte a sua imobiliária, enfim, ou é já um empreendedor porque ele toca o negócio próprio, né, que é a própria atividade de corretagem de imóveis. Então o Sebrae e o Sistema Cofesse Cresce fizeram essa parceria e nós somos muito honrados e agradecidos por essa confiança em estarmos juntos, né, em mais essa edição do Saber Imobiliário. Movimenta a economia. A gente sabe que o setor ele é o segundo maior PIB, só perde para o PIB do agronegócio. Realmente os valores envolvidos são muito grandes e o papel do corretor de imóvel ele é fundamental, né, porque ele, na verdade, faz com que a economia se movimente por meio de um ativo que está muito escasso hoje em dia no mercado, que não é a propriedade, é a confiança. Então o corretor de imóveis, ele leva por meio da confiança a concretização de oportunidades, seja para quem está comprando, seja para quem está vendendo qualquer propriedade. O que a gente recebe também de retorno, diretor, dos corretores de imóveis que sempre participam do Saber Imobiliário, os corretores de todo o país, é que os temas sempre estão muito ligados ao que está acontecendo no momento. Eles são muito bem escolhidos e, como consequência, os palestrantes também. Nesta edição, por exemplo, comunicação, vendas, performance. Como acontece essa escolha das temáticas, que se alinham perfeitamente, não só com o mercado imobiliário, mas também com o que está acontecendo no mundo?
Então, existe uma equipe, a nossa equipe técnica, junto com a equipe do Sistema Cofesse Cresce, faz uma curadoria a respeito dos temas que podem mais impactar o mercado. E como você disse, são temas atuais, são temas instigadores e temas que mexem também com a condição da pessoa, do indivíduo. Né? A inteligência artificial está vindo, a tecnologia é cada vez mais presente nas nossas vidas, para quê? Para que nós sejamos cada vez mais humanos, para que a gente possa gerar confiança e por meio dessa confiança gerar negócios. Então, para o corretor de imóveis, a gente sabe que isso é fundamental. Sofia Martins, nossa palestrante no primeiro dia de Saber Imobiliário. Sofia, quais são os erros que muitos corretores de imóveis mais cometem quando o assunto é performance, quando o assunto é venda, quando o assunto é medo de vender, às vezes até medo de ganhar dinheiro? São vários. Primeiro, é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigado pelo carinho, por toda a receptividade. Bom, são vários. A primeira coisa, o corretor não sabe ouvir. Se você não sabe ouvir, você não consegue identificar o que o cliente está precisando. A segunda coisa é a falta de disciplina. Uma pessoa indisciplinada gera desorganização. E uma pessoa desorganizada no mercado imobiliário perde dinheiro. Então, o corretor ele precisa organizar a carteira dele, ele precisa saber do cliente dele. E cliente não é lead. O cliente ele tem um nome, você tem que saber o que ele precisa e fazer uma jornada para aquilo ali, para você ter uma performance que tenha sucesso. Isso é importante. E por onde começar? Por exemplo, o corretor de imóveis acabou de receber a carteirinha, o registro profissional do Cresce e já quer ficar rico. São 3 pilares: prospecção, prospecção, prospecção. Você acabou de pegar a sua carteira, você precisa entender aonde está esse cliente, qual é o produto que você vai trabalhar, como que você consegue levar mais pessoas a conhecer esse produto. Você precisa trabalhar um volume de ações para conseguir performar. A pessoa ela começa e ela olha, né, um monte de guru na internet, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, e ela não está prospectando ninguém. O vizinho sabe que você é corretor? O seu vizinho sabe o que você faz, o que você vende? A pessoa da padaria sabe? O seu trajeto, as pessoas sabem o que você faz? Começa por aí. Prospecção. Num raio de 3 quilômetros do imóvel, geralmente são vendidos de 35% a 45% do projeto que você está vendendo. Salvo quando é um projeto muito específico de investidor profissional. Então, se você já tem isso, você já trabalhou no entorno, as pessoas sabem que você existe, começa por aí. Às vezes a gente menospreza uma pessoa da família e esquece que você pode vender para uma pessoa que está ali do lado e você às vezes está pensando longe e a venda o cliente está ali ao seu lado. Tem um dado que mostra que o ser humano ele tem um poder de influência até 18 pessoas do círculo dele, médio. Então imagina, eu posso falar com você, você não está procurando nada, mas você tem um poder de influência num círculo de 18 pessoas. Então você conseguir uma prospecção, uma indicação, você consegue ter resultado. Isso é muito importante. E para quem acompanha você nas redes sociais, vê suas viagens internacionais e também tem interesse de investir fora do Brasil, mas ao mesmo tempo olha e diz, meu Deus, é impossível. Como foi que você tornou o impossível, entre aspas, possível e agora que faz parte do seu dia a dia, do seu trabalho? Tendo carteira, tendo prospecção. Então, muitas pessoas querem começar no internacional e eu falo, você tem cliente para isso? Porque senão você pode começar agora com o que você tem, fazer uma prospecção. Eu fiz um curso natural porque eu tinha clientes procurando diversificar patrimônio. Então eu precisei estudar esse mercado para atender clientes que já eram meus. Então é muito importante a pessoa entender que ela precisa desse movimento. Agora, se ela já vai mudar e precisa resolver a vida dela fora do país, ok. Se não, se ela quer fazer uma jornada internacional, comece prospectando e prospectando muito. E você vai conseguir fazer essa jornada, estudar mercado, mostrar diversidade. No atual governo, os nossos clientes, principalmente quem tem muita propriedade, quer diversificar, quer proteger patrimônio para não ter desvalorização. Então isso tudo começou eu estudar mercado internacional e ficar especialista nisso. O mercado imobiliário é um ramo promissor para pessoas de qualquer idade, para quem está no nível médio ou mesmo para quem de repente já passou dos 60 anos e quer ter uma nova profissão. É uma profissão acolhedora realmente?
Sim, para mim não tem a idade para entrar no mercado imobiliário. Existe o quanto você quer fazer dar certo. E isso vai além da idade. Nada na vida é fácil. Nenhuma profissão. Eu tenho várias graduações. Todas foram 5 anos estudando, 4 anos, 3 anos meu doutorado. E aí o corretor ele quer entrar, ele quer ter resultado, não tem resultado, amanhã ele sai. Então você que quer mudar de vida com a área imobiliária, é possível, mas você tem que entender que existe uma jornada e o quanto você está disposto a fazer isso dar certo. Isso muda tudo. Então esteja disposto. Se você estiver disposto, vai dar certo. Porque os conhecimentos, na verdade, vão além da questão da transação imobiliária. Tem que ter conhecimento, às vezes, até de psicologia também, de arquitetura, hoje até da questão financeira mesmo. Então, às vezes o que atrai, porque são poucos meses para eu me formar corretor, mas é como você disse, a jornada ela é muito longa, então você tem que estar disposto. Sim, e eu falo que vendas é você conhecer de pessoas. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, ninguém é igual a ninguém. Então a pessoa ela chega e fala, vou te atender como eu gostaria de ser atendido. Isso é um grande erro, porque você tem uma necessidade, eu tenho outra, então entender de pessoas, ter uma boa escutativa faz toda a diferença. Obrigada, Sofia. E a gente segue falando tudo sobre o Saber Imobiliário, que trouxe muito conhecimento para corretores de imóveis de todo o Brasil. E no segundo dia de Saber Imobiliário, a comunicação estratégica foi o tema central do evento. A gente bateu um papo com o Mark Tawil, que é recorde em LinkedIn, premiado, jornalista, e trouxe muita informação sobre como deve ser a comunicação do corretor de imóveis para vender mais e fidelizar os clientes. Confere aí. Ao meu lado, Mark Tawil, comunicação estratégica, comunicação que vende. Quais são os erros que os corretores de imóveis mais cometem? Primeiro, eu repeti velhos padrões. Mirelle, quando a gente fala em comunicação do século XXI ou de terceira década do século XXI, que a gente está vivendo agora, primeira década até 10, depois até 20, agora até 30, a gente está falando de uma comunicação que é multiplataforma, uma comunicação que é invadida por IA, uma comunicação que necessita de muito mais escuta. E se eu perguntar para você, Mirelle, qual é a moeda do século, você sabe me responder? Tempo. Atenção. A gente precisa de atenção. Você pode ter tempo, você pode ter presença, você pode estar aqui, mas se você não presta atenção no que o cliente fala, você não consegue processar e devolver. Então, o que foi falado nesse palco é escutativa, pensamento crítico, essa energia do olho no olho, de ter presença, mas acima de tudo, a gente entender o cliente para tratar o cliente como ele quer ser tratado e não nós. E com relação à inteligência artificial, que a gente sabe que veio para ficar, todo mundo utiliza, mas como ela deve ser utilizada sem atrapalhar esse olho no olho, como você muito bem falou? A gente precisa parar de pensar a inteligência artificial como uma ferramenta. A inteligência artificial é um pensamento, é um novo paradigma. Não existe mais, Mirelle, homem sem máquina, assim como não tem máquina sem homem. É uma coisa junta. Assim como você manda e-mail, você trabalha com WhatsApp, você trabalha o teu digital, a inteligência artificial vem para isso. É uma questão de e. Somos nós e a IA, e não ou a IA. Então, cada corretora, cada corretor vai encontrar no meio do seu repertório, do seu dia a dia, da sua forma de trabalhar, como utilizar melhor a inteligência artificial. Ela tem que ser uma aliada e não uma concorrente. Você é referência em LinkedIn. Como é que o corretor de imóveis ele pode utilizar o LinkedIn para vender imóveis? Eu te diria que o LinkedIn, além de ser a maior rede B2B do mundo, a gente tem 1 bilhão de usuários, 80 milhões de brasileiros. E além disso, o brasileiro usa e usa muito bem as redes sociais. Então o LinkedIn, assim como o Instagram, assim como o Facebook, o TikTok, são redes que acabam sendo grandes vitrines. Com a diferença que o LinkedIn é uma rede muito qualificada, você sabe onde as pessoas já trabalharam,
que estão fazendo, para quem estão fazendo, como estão fazendo. Você tem essa oportunidade. Você tem pessoas que já trabalharam com a Mirella, já trabalharam com a Mirelle, conhecem a Mirelle, podem validar o trabalho dela. Você pode, Mirelle, pedir para ser apresentada para outras pessoas. Então, você tem uma oportunidade de trabalhar com pessoas que estão vestindo a roupa do trabalho. Se você tiver essa dimensão de que o LinkedIn está aí para te ajudar, como mais uma vitrine de gente qualificada, que está no horário de trabalho e quer ver aquilo que você está produzindo, não só você vai vender, como você vai criar novas parcerias, você vai abrir novas praças e você vai entender, acima de tudo, como está funcionando o mercado, dentro e fora do Brasil. Somente no primeiro dia de Saber Imobiliário, mais de 4.000 corretores de imóveis de todo o país estiveram conectados simultaneamente ao vivo, tudo ao mesmo tempo. Então olha que energia, quantas pessoas ali por um mesmo objetivo, crescer na carreira, se comunicar mais e vender melhor. Tudo isso é o que o Saber Imobiliário oferece há 6 anos para toda a categoria dos corretores de imóveis. Quer conferir os melhores momentos? A gente separou para você. Tão fácil perceber que é só te escolher. É importantíssimo que nós, corretores de imóveis, digamos isso em todo lugar. Seja um pouquinho de como eu cheguei até aqui como corretor. Porque as competências, skills ou habilidades que eu tinha como uma corretora ou um corretor de imóveis 10 anos atrás, talvez estejam velhas hoje. Bom, adivinha? Em 90% dos casos, quem está entregando mais resultado dentro da equipe é quem tem mais volume de atividade. Corretores de imóveis de todo o Brasil. Para nós é uma grande alegria estarmos em mais essa edição. Eu quero que vocês todos sejam bem-vindos, aproveitem, o Paraná está sempre de braços abertos para grandes eventos. Um grande abraço a todos vocês, um bom encontro. Muito obrigado. Muito obrigado. Em 3 dias de evento, milhares de corretores de imóveis buscando o mesmo propósito, ter mais conhecimento para vender mais e melhor. A gente já faz um balanço da 6ª edição do Saber Imobiliário, que trouxe muitos palestrantes que se destacaram pelo conhecimento, por entregar realmente as dicas e de alguma forma mudar a vida, contribuir com essa mudança de vida, com a melhora diária da categoria dos corretores de imóveis. Presidente João Teodoro, primeiro parabéns, mais um evento de sucesso. Qual é o balanço que nós podemos fazer da 6ª edição do Saber Imobiliário? Olha, na verdade é o seguinte, você mesmo lembrou, nós já estamos na 6ª edição, na verdade 6º ano, né, de edições do Saber Imobiliário. E em cada edição parece que a gente melhora mais, natural isso, né? A gente vai aperfeiçoando o processo. E o número de pessoas presentes é surpreendente no Saber Imobiliário, porque quando a gente faz um evento presencial, a gente entende que as pessoas têm dificuldade, que é financeira, de tempo, deslocamento, etc., o que não tem no evento online, como é o nosso Saber Imobiliário. Então, ele foi criado exatamente com esse objetivo de facilitar a participação de corretores de imóveis de qualquer lugar do Brasil sem absolutamente nenhum custo, né? Então, é uma espécie de presente que o Sistema Confesse oferece aos corretores de imóveis de todo o Brasil. E a gente tem sentido que há uma correspondência da parte dos corretores de imóveis que frequentam e gostam e comentam e elogiam, né? E a gente se sente motivado a fazer de novo. Então, esse já é o 6º ano e, se Deus quiser, os números que já estão sendo apresentados são muito bons e acho que vamos fechar com um número muito bom também na 3ª palestra que temos hoje. E, se Deus quiser, poderemos depois dizer com toda certeza que o Saber Imobiliário da 6ª edição foi também um sucesso muito grande.
encerrando o último dia da sexta edição do Saber Imobiliário. Thiago Conser, que entregou o jogo. Eu estava anotando no celular, confesso a vocês que eu me perdi, porque eram muitas tacadas na cara mesmo de conhecimento. Eu fiquei muito encantada, realmente, porque eu acho que às vezes a gente precisa ouvir as verdades, né? Então, quando você fala, por exemplo, de inteligência artificial, o Thiago falou dessa seguinte forma: se você está com medo da inteligência artificial, é porque a inteligência artificial sabe perguntar. Será que você sabe perguntar? E ela faz perfeitamente, né? Ela vai substituir. Ninguém fica procurando uma grande mudança se não está tendo uma grande dor. Né? E aí o mercado vem, e a inteligência artificial vem para ajudar muito a operação comercial. A gente utiliza de maneiras diversas. A gente tem desde dela alimentar sozinho o CRM, até fazer processo de qualificação, a gente faz simulação através de IA, mas ela vem, é uma ferramenta para ajudar. E o que a gente traz aqui de forma prática, acho que o pessoal gostou aí. Muito prático. Eu já tô assim com pena de quem não conferiu o Saber Imobiliário, porque perdeu. Vou fazer inveja quem está do outro lado. E eu acho que você também mostrou, Thiago, que todos nós temos limitações. Eu acho que esse foi um ponto assim muito bom da sua palestra. Inclusive as minhas equipes, né? Acho que uma das coisas que a gente mais traz aqui, que as pessoas se conectam, é porque a gente traz também os desafios. Eu tenho 4 empresas, né? Elas são de segmentos semelhantes, uma é diferente, que é parte de construção, mas o resto é educação. Então a gente tem desafio, e quando a gente passa pelo desafio, a gente consegue ser empático com a pessoa. Só que qual que é a nossa função? Resolver desafios. Então lá na minha empresa eu tenho, mas eu consigo resolver rápido. E a gente consegue trazer para cá. E é normal. O que não é normal? É você estar com dor e não procurar ajuda. E a gente infelizmente vê na maioria dos corretores e imobiliárias um desafio muito grande, né? Tem desafios que há anos se passam por aquilo, e as pessoas continuam fazendo a mesma coisa. É muito difícil você resolver problema novo com ferramenta antiga, né? E o que a gente provoca aqui, amigo, 6 anos para cá, o que mudou no processo comercial de tecnologia, conhecimento, neurociência, então você conhece o comportamento das pessoas. Se você há 6 anos não participou ou não está participando de algum grupo de imersão, mentoria, processo de leitura e conhecimento, você está muito atrasado. Então não dá para ficar com dor e ao mesmo tempo sentado. Então essa provocação ajuda muito isso. E outro ponto também fundamental, em vez do planejamento, fazejamento, né? Ou seja, vira. É legal, o plano é bacana, a ideia é legal, mas como eu falei, por onde que eu começo? Ou eu que estou... Amigo, começa por aquilo que é o coração do negócio, vai ofertar. Né? Thiago, mas eu não sei direito, tudo bem, então vai marcando, entre uma e outra aprende, né? Eu dei algumas dicas de como você consegue aprender pelo ChatGPT, como ele consegue melhorar seu discurso, o seu método, mas vai fazendo, vai ofertando. Ideias é boa, hoje todo mundo tem, mas o que a gente vê também, às vezes, falta um pouco de rotina e ritual com o fazejamento, operação. Lembrando, né? Você não controla a venda, você controla as atividades que geram venda. E, Thiago, qual a importância do Sistema Cofece-Cres, em parceria com o Sebrae aqui do Paraná, oferecer 3 dias de intensa capacitação gratuita para a categoria dos corretores de imóveis? O Sebrae, agora junto com o Cres, um grande parceiro do Sebrae no Brasil inteiro, ele tem uma missão imensa, levar camadas de conhecimento. Né? Como vocês viram lá, teve uma parte que eu disse, ninguém consegue se mover ou acreditar se ela não enxergar que é possível. Então, quando a gente faz um evento desse, é muito para mostrar para as pessoas que é possível, mostrar caminhos. E quando você faz isso, você abre um leque muito grande de esperança, né? De agora a gente consegue. É difícil alguém que vê que é possível fazer diferente não ficar inconformado. E o conformado é o coração da transformação. Então, o Sebrae tem uma missão, que ela vem cumprindo muito bem, de levar inconformismo para os empresários do Brasil. Esperança. Olha que palavra cheia de significado. Então, assim a gente conclui mais uma edição do Projeto Saber Imobiliário. Quero agradecer a toda essa equipe imensa que faz tudo isso acontecer há 6 anos. A gente tem muito orgulho. Hoje a gente fica por aqui. Tchau, tchau.